Questão 853. Certas pessoas não escapam de um perigo mortal senão para cair num outro. Parece que elas não poderiam escapar à morte. Não há nisso fatalidade? Parece até coisa daquele filme Premonição que tinha antigamente, né? A pessoa sai de um perigo e cai em outro, né? E ele diz aqui, não há de fatal, no verdadeiro sentido da palavra, senão um instante da morte. Quando esse momento chega, seja por um meio ou por outro, não podeis dele vos livrar. Então ele explica que quando dá-se o momento da necessidade do desencarne como foi programado, não importa onde você está, se você viaja de avião, se você está dormindo na cama, passeando de carro, andando de bicicleta, o desencarne vai acontecer. Aí tem uma questão anexa. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, não morremos se a hora não é chegada? Olha só, pergunta fatídica que muita gente quer saber, né? Se a gente morre só na hora certa. E ele responde o seguinte, não, você não morre, né, quando a hora não é chegada. Tu não perecerás, e disso tem milhares de exemplos, mas quando é chegada a tua hora de partir, nada pode subtrair-te dela. Deus sabe antecipadamente de qual gênero de morte partirás daqui, e frequentemente teu espírito o sabe também. Porque isso lhe é revelado quando faz escolha de tal ou tal existência. Então vejam que o que ele explica aqui, que não tem como, né, você só vai morrer na hora que for a situação do teu desencarne. Ah, mas foi um assassinato. De alguma forma, isso estava nas programações para aquilo acontecer, porque a gente sabe que existem as pessoas que trabalham pelo mal e essas pessoas acabam trabalhando em favor das missões, das necessidades das outras pessoas. E tudo tem uma compreensão por trás, né? Aquele que morreu assassinado provavelmente em outra vida praticou o mesmo ato. Ele fala o seguinte também, que muitas pessoas sabem quando vão morrer e o gênero da morte. A gente sabe, né, que tem aquelas histórias que contam, olha, fulano quando ia morrer um dia antes já ficou assim, já estava pensando, né, diferente, tendo certos tipos de conversas. De alguma forma o espírito pressente, e às vezes tem pessoas que sonham com aquele momento, né, mas não falam, acabam por não falar, tá? Vamos aqui à questão 854. Kardec faz a seguinte pergunta. Da infalibilidade da hora da morte, segue-se que as preocupações que se tomam para evitá-la são inúteis? Vejam, se a morte é infalível, você sabe o que vai acontecer, então qualquer preocupação é inútil? Ele diz que não, porque as precauções que tomais vos são sugeridas para evitar a morte que vos ameaça. Elas são um dos meios para que a morte não ocorra. Então vejam, não quer dizer então que você vai sair por aí se equilibrando num prédio, né, no parapeito de um prédio, ou correndo de carro numa via em alta velocidade, porque se não é a hora da sua morte você não vai morrer. Não é bem assim. Ele explica aqui, ó, que quando você tem intuições e toma precauções, esse justamente é o mecanismo para que você não morra antes do momento do desencarne, antes que você desenvolva toda a sua vida. Tá? Então as precauções são para evitar isso. Então essa coisa assim de a pessoa, eu vou lá me fazer um selfie pendurado na janela de um prédio, porque não é a minha hora de morrer, então, né, eu acho que não é, né? E aí isso não vai acontecer. Na verdade, se acontecer a sua morte, você vai ser caracterizado como um suicida, porque você se ofereceu a um risco sabendo que aquilo poderia acontecer.